Olá, amigos da CI, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Economia, nesta finaleira de ano. Eu não poderia deixar de passar aqui para comentar o que está acontecendo no mercado, tendo em vista que, para quem acompanha um pouco, tem visto o que está acontecendo com o dólar, tem visto o que está acontecendo com a taxa de juros e até mesmo com o preço dos ativos, que também são referenciais, ou seja, fazem parte do termômetro de indicadores que nos dão sinais de que as coisas não vão nada bem. E de uma semana para cá, a sensação que se tem é que estamos diante de um caminhão desgovernado, lomba abaixo e sem freio. E não parece, ou não visualizamos nada no sentido de conseguirmos brecar esse processo altamente perigoso tanto para a economia quanto para a inflação, e obviamente vai afetar o bolso de todo mundo, especialmente dos mais pobres, que eu sempre digo que é o que esse governo ao menos diz tentar defender. E para quem ainda não está totalmente a par, só para mostrar para vocês o que está acontecendo hoje, eu estou falando na quinta-feira, dia 19, e a taxa de juros futuro está atingindo um dos maiores patamares dos últimos 10 anos. Estamos beirando aqui 16,31. Só para vocês terem uma ideia de referência, isso é um indicativo que a taxa terminal da Selic nesse momento teria que ir próximo de 17%. Mesmo com 1% que o Banco Central aumentou a taxa de juros essa semana, levando de 11,25 para 12,25, reparem o gap do que é a taxa Selic e o que o mercado está exigindo de prêmio de risco para continuar financiando o Brasil. E aí, quando a gente vai dar só uma olhadinha no dólar, a situação ainda está periclitante. Nós beiramos aqui hoje 6,32. Nesse instante, o Banco Central entrou com um leilão de venda de dólares à vista, trouxe o dólar aqui para a faixa de 6,24. Todo mundo sabe que esse recurso é finito, e provavelmente no final da manhã talvez tenhamos novamente uma reação bastante negativa. Ou seja, o Banco Central nesse momento parece estar enxugando o gelo. E apenas para continuar trazendo algumas referências para vocês, olha o Ibovespa, que é o principal índice de ações brasileiras, mergulhando, né, os ativos brasileiros efetivamente derretendo e voltando muito próximo à faixa de 120 mil pontos. Mas e aí, pessoal? O que de fato significa tudo isso? É preciso traçar um pouco de história aqui para vocês, para que a gente entenda por que chegamos nisso. E apesar da mídia amiga estar tentando achar culpados, e os culpados errados, evidentemente, quando se diz que o culpado é a Faria Lima, é o mercado malvado, são os especuladores, isso é uma tremenda de uma bobagem, e eu já vou mostrar isso para vocês, e por que isso também não está funcionando. Não vai ajudar em nada a resolver efetivamente o problema do Brasil. Nós estamos diante de um grande problema fiscal, só que não é de hoje. A gente traz um problema fiscal que iniciou lá atrás, no governo Dilma. No governo Temer, a gente fez uma tentativa com a votação da lei do teto de gastos, na época do Meirelles ainda. A gente conseguiu cumprir isso durante 2 anos. O próprio governo Temer, no final, não conseguiu cumprir. Bolsonaro não conseguiu cumprir em nenhum momento. Claro que tivemos uma pandemia no meio. Mas muito provavelmente nós teríamos, mesmo que o Bolsonaro tivesse vencido as eleições, nós estaríamos enfrentando alguns problemas fiscais. O que eu acho que seria diferente? O olhar, o enfrentamento. Eu acredito que a equipe econômica que estava por trás do governo Bolsonaro talvez tivesse um olhar um pouco mais sério em relação à questão da responsabilidade fiscal. Suposições, não temos certeza disso. O fato é que, na prática, nós temos um governo altamente perdulário e gastador, mas que no ano passado propôs uma nova regra, que foi o arcabouço fiscal, que mesmo sendo uma regra ruim, era melhor do que não ter regra nenhuma. Que foi uma tentativa de trazer o Brasil para o déficit zero, ou seja, nós arrumarmos o fiscal para possivelmente a partir de 2026 começar a produzir superávit e poder diminuir a relação dívida-PIB, isso ia diminuir a taxa de juros, ia controlar a inflação, enfim. No papel estava tudo muito bonito. Só que no início desse ano, para quem acompanha,
o arcabouço fiscal começou a fazer água e já se previa que ele não seria cumprido. Já se começou a negociar como tapar esses buracos, mesmo com a arrecadação recorde, ou seja, a arrecadação é recorde, mas o gasto está acima do recorde. Então, nós projetamos para esse ano um déficit de 89 bilhões. E aí, o mercado começou a ficar bastante preocupado com isso, no sentido de que, olha, o governo criou a regra e não está conseguindo cumprir a própria regra que ele criou no primeiro ano de efetivação. Então, teremos problemas futuros. E aí, começou a se criar a expectativa de que teria que se atacar os gastos. Então, para quem não teve a oportunidade de assistir a minha palestra que eu fiz há 2 semanas atrás na CI, está disponível no canal do YouTube. Eu sugiro que vocês assistam, porque daí vocês vão entender. Eu tracei um pouco dessa história. Inclusive também, até no dia da palestra, foi o dia do anúncio de como é que seriam os cortes e as consequências disso. Então, para quem não teve a oportunidade, eu sugiro que assista para entender um pouco melhor isso. Mas, depois de quase 4 meses de expectativa, anunciaram um corte de gastos insuficiente, somados ainda a um anúncio de uma renúncia fiscal em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, que foi um erro colossal por parte do governo em anunciar um corte de gasto insuficiente com uma renúncia fiscal ao mesmo tempo, e que nem seria aplicada esse ano ainda, que só colocou gasolina na fervura. E a partir disso, o que a gente nota é um agravamento do quadro, ainda maior, mesmo depois do anúncio. O cenário se deteriorou e nas últimas 2 semanas o cenário se deteriorou ainda mais. E eu vou acreditar a 2 fatores fundamentais aqui, e não são ligados ao mercado, né? O mercado não é culpado disso, a Faria Lima não é culpada disso. Mas o primeiro é o próprio Congresso, que ainda não terminou de votar, mas no que já passou para o Senado, trouxe uma desidratação bastante significativa na proposta do ministro Haddad. Ou seja, se os cortes já seriam pífios, com a desidratação tende a ser menor ainda. E um segundo fator, bastante sério, foi a entrevista dada pelo presidente Lula ao Fantástico nesse domingo, depois de estar convalescendo do seu problema da queda, né? Onde ele colocou 3 elementos, para mim são chaves e muito provavelmente são mais gasolina na fervura ainda. O primeiro deles, quando ele afirma, desde que eu conheço o presidente Lula, ele sempre, nunca ninguém fez nada como ele, sempre é o primeiro a fazer todas as coisas, e ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que ele. Pura balela, puro discurso vazio, palavras ao vento, são discursos para sua claque, não causam efeito nenhum, ninguém mais acredita nisso, né? Então, la garantia soy yo, já há tempo não funciona mais. Segunda foi a afirmação de que agora sim, depois do esforço de 23 e 24, 25 e 26 vão ser os anos da colheita. Para quem acompanha os discursos do Lula, casualmente eu tinha um discurso dele, de 23, ele falando exatamente a mesma coisa. O esforço de 23 foi grande, mas 24 era o ano da colheita. Ao menos em 24, a única coisa que ele está colhendo é tempestade. Então, mais uma bravata, mais uma balela, que ninguém acredita. Mas o mais grave do discurso foi quando, ao invés de fazer uma meia-culpa, continua afirmando que está tudo bem, o Brasil está a 1000 maravilhas, e o culpado é a taxa de juros, né? Então, o termômetro é o culpado da febre, mas que, logo, logo, nós vamos dar um jeito nisso. Então, essa frase foi mortal, por quê? Porque nós estamos trocando o presidente do Banco Central, sendo Campos Neto entrando Galípolo, que foi indicado por ele, e aí causa um desconforto muito grande, porque coloca em dúvida, mais uma vez, a verdadeira autonomia do Banco Central. Particularmente, eu não acredito que o Galípolo vá sair do terreno técnico. Tá? Então, mas essa afirmação dele é uma afirmação bastante perigosa. Então, somado às bravatas
às palavras vazias, ao blá blá blá, que ninguém mais acredita, mas essa afirmação, isso aí não foi gasolina, isso foi um barril de gasolina no fogo, incendiou. E aí, né, mais uma vez, a gente vê o mercado bastante nervoso e por enquanto, né, não me parece que esse governo tenha mostrado capacidade de tirar uma carta da manga para mudar esse quadro. Consequências disso tudo, né? Então, o que interessa agora? Muito provavelmente, esse dólar acima de 6, essa taxa de juros nas alturas, é hiperinflacionário, né? Nós provavelmente vamos estar trabalhando 25 fora da banda. A taxa de juros alta vai piorar a relação dívida-PIB. A vida dos brasileiros tende a ficar bastante pior. E aí, como estamos diante de seres políticos, e logo logo tem eleição ali em 26, a quantidade de bobagens que podem ser feitas ainda é bastante grande. Então o cenário realmente é bastante preocupante. E é isso, né? A leitura que os investidores, quem vai trazer dinheiro para o Brasil faz, e diz assim, olha, esse governo parece estar meio perdido, né? Então, vamos deixar assim, mas o pior de tudo é, se não encontrarmos interesse por continuar financiando a dívida, nós vamos ter que emitir dinheiro para dar conta das contas. E emissão de dinheiro, isso no primeiro semestre de economia se aprende, é altamente inflacionário. Então, pessoal, não era o vídeo que eu queria fazer de finaleira de ano aqui para vocês, mas é a nossa obrigação trazer a realidade, tentar fazer uma leitura ou traduzir para vocês o que está acontecendo em realidade, não o que a mídia amiga está pregando, que a culpa é dos especuladores, não é dos especuladores, a culpa é de um governo gastador, perdulário, que não parece estar interessado em mudar esse quadro. Pessoal, desejo a todos um ótimo ano, né? Mesmo com tudo que eu estou falando aqui, acho que na vida da gente a gente acaba dando um jeito, cada um acaba seguindo seu caminho, faz anos que a gente convive com os problemas do Brasil, vai ser mais um ano, né? Então, na prática, nas nossas empresas, a gente sabe que a gente vai ter que dar um jeito. Não tem outra maneira de conduzir as coisas. Então, desejo a todos um ótimo ano, um Feliz Natal. Se vocês gostaram, deem o seu like, assinem aqui as mídias da CI e nos vemos no ano que vem. Até lá!